Nesse vídeo eu vou tentar zerar a DLC de Cuphead sem pular. Impossível. As regras são: não pode pular. Obrigado por me dizer o óbvio. E pra evitar qualquer pulo, eu fui nas opções de controle e removi os botões de pular. Caracas. Nesse desafio eu tô num save completo. Inclusive faz o save manual aí, hein? Inscreva-se. De equipamento eu vou usar tiro certo pra me ajudar quando eu só puder desviar, tiro vermelho pra dar muito dano, bomba de fumaça que vai me ajudar a desviar de alguns golpes e, por último, a Super Arte 2, caso eu precise ficar invencível em algum momento. Vamos nessa. A gangue da marvada é a primeira. E já de cara eu notei um problema. Obviamente eu não consigo ir pra plataforma de cima, mas sem o botão de pulo eu não posso ir nem pra de baixo. Então a minha estratégia aqui foi ficar com tiro vermelho sempre quando a aranha passava por mim ou quando ela ficava parada. As bombas eu desativei rapidamente pra eu não explodir junto com elas. Aqui eu fiquei dando bastante tiro seguindo ele e a primeira fase foi super tranquila. Ele foi de vala rapidinho. F no chat aí, rapaziada. Quando essa vaga linda vem descendo, eu uso o tiro certo pra dar um daninho e aproveito quando ela tá perto pra acertar com o tiro vermelho, porque dessa forma eu dou muito mais dano, né? Mas aqui foi o momento da bomba de fumaça brilhar. Esse raio verde aí fica girando, né? Você já sabe. Ele é amarelo, atenção, e vermelho, cuidado que ele vai te dar dano. Assim que o raio ia passar por mim, eu usava rapidinho a bomba de fumaça aqui, ó, pro lado da parede, o que me permitia desviar. Nossa, a bomba de fumaça é forte demais. E aí era isso, ficava desviando, dando os tiros dela, chegava perto, tiro vermelho e blau. Com alguns tiros, nossa, eu quase achei que ela fosse me matar. Mas eu fiquei aqui, ó, no cantinho com tiro vermelho e blau, deu tudo certo. Já na terceira fase aqui, o meu pensamento foi ficar de longe da linguada dele e esperar quando ele fosse dar aquela linguada gigante. Era o tempo perfeito, né, pra ficar atirando com o Bacamarte. O negócio é que ele fica enchendo a tela com esses bichos aí, nossa, é um saco. Mas aí eu fiquei ali, ó, desviando, tranquilo. Da hora que ele puxava os bichos pra jogar, era tiro vermelho nessa boca dele aí. É boca ou é língua? Nossa, agora eu fiquei confuso. E depois, ó, foi só acertar o caramujo com o tiro certo e blau, de primeira a gente passou. Nossa, esse aqui foi fácil demais. Direto pra vaca do demônio. É, claro que a vaca é tranquilinha, né? Afinal é fase de avião. Ó, eu não posso pular, mas voar pelo céu tá liberado, né? A minha única desvantagem aqui é não poder usar o parry, mas eu não preciso usar parry aqui. Nossa, eu tomei dano aqui ainda. Essa vaca, ela virou comida rapidinho. Dale, galera! Sabe aquele momento que você dá um save no jogo pra não perder o progresso? Então, agora é hora de dar um save na sua carreira. A Alura tá com a imersão front-end totalmente gratuita. São 5 aulas online pra você aprender na prática a criar uma página inspirada no Spotify e dar os primeiros passos na programação. Caraca, muito doido. Tudo com a didática da Alura, a maior escola online de tecnologia do país e com professores renomadíssimos e lindos. E ó, não precisa ser expert não, tá? Se você tá começando agora, rola um curso de nivelamento pra te deixar no esquema. E o melhor, ainda rola certificado pra dar aquele upgrade no portfólio. Ah, e não para por aí, tá? Tem comunidade exclusiva no Discord, suporte diário dos instrutores e até a Luri, a IA da Alura, pra dar aquele boost nos seus estudos. Ó, mas corre mais que speedrunner em busca de recorde mundial, viu? Porque as inscrições são por tempo limitado. O link tá na descrição pra você garantir sua vaga. Dá o save, mano, na sua carreira e bora pra Alura. E obrigado demais pelo carinho e apoio, Alura. Tamo junto. E bora direto para os Ruivos do Vento. Na moral, eu sempre esqueço que o nome dos chefes, eles aparecem aqui em cima. Alguém aí lembrava que esse era o nome do chefe? Não. Esses cachorrões foram mais complicadinhos. Eu só tenho esse espacinho aqui pra desviar e ainda tenho que ficar controlando pra onde o Cantil Hugs. Sabia que o nome desse cara era Cantil Hugs? Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Com o tiro certo eu consigo acertar o cachorro ali em cima. Mas infelizmente não é bem o dano que eu gostaria de dar, né? Mas é o que dá pra fazer por enquanto. O golpe dos ossos eu esperava vir o osso de baixo, ó, e desviava com a bomba de fumaça, tanto na ida quanto na volta. Às vezes era um pouco difícil, né? Por causa das bolas de tênis. Então tinha hora que eu esperava ali, ó, a bola de tênis alinhar mais ou menos com um dos ossos e pronto. Atravessava tudo de uma vez. O golpe onde ele puxa esse gato que parece o Tom... Pera. Tu já viu esse cara aqui imitando o tom do Tom e Jerry? Já viu o Tom e Jerry? Quando esse matou, faz isso. Faz isso. Cara, igualzinho, velho. Enfim, eu queria saber fazer igual. Esse golpe é só ficar agachado e é super tranquilo de desviar. Depois de um tempo começa a vir hidrante voador e etc. Mas ó, o tiro certo acaba com eles rapidinho. E aí vem a segunda fase onde já complica um pouco mais. Mas ó, essa fase aqui é boa pra vocês verem o quão forte é a bomba de fumaça. Aqui os cachorros ficam em volta, jogando essas letras, né? Cuphead não faz o menor sentido. Mas toda vez que vinha uma letra na minha direção, eu desviava pro outro lado com a bomba de fumaça. O problema é que tava difícil acertar os cachorros enquanto eu tinha que ficar desviando das letras ao mesmo tempo.
tempo. Inclusive nessa primeira tentativa aí, ó, eu fui desviar do B e acabei indo um pouquinho pra fora do avião. Nossa, morte na certa. Só que dá pra você ver, né, o tanto que dá pra desviar com a bomba de fumaça. E bom, perceberam, né, que o tiro vermelho tava ruim aqui nesse chefão, eu decidi equipar a descarga. Pera, não essa. O tiro laranja. Essa é uma das armas mais fortes do jogo quando você quer fazer lutas mais tranquilas e acertar poucos tiros. O dano dela é muito alto. A primeira fase foi tranquila, né, resolvemos rapidinho. E na segunda, bastava eu acertar 2 tiros carregados pra derrubar um dos cachorros. Eu derrubei um, mas quando eu tinha que desviar muito, nossa, não valia a pena carregar o tiro, porque infelizmente ele sai automaticamente depois que você usa a bomba de fumaça. Então eu ficava ali trocando, né, pro tiro certo e torcia pra eles acertarem nos cachorros. Foi um pouco difícil ficar desviando, mas deu certo. E agora a fase final. O primeiro laser, ele é tranquilo de desviar, né, só vai pro lado e pronto. E ainda dava pra acertar um tiro carregado. O segundo laser é a mesma coisa, mas o terceiro, nossa, eu não faço ideia de como desviar sem pular. Então eu usei a super arte pra ficar invencível. E ó, a fase final foi tranquila até. Eu mirava nela aqui, ó, e desviava das rações vermelhas com a bomba de fumaça. Inclusive, olha essa desviada. Pra um lado, depois pro outro. Nossa, com o chefão ficando de cabeça pra baixo aqui, ó, mais um laser que não dava pra desviar, mas tudo bem. Eu resisti também à próxima fase e depois eu finalizei o chefe com um último tiro laranja. Cachorro derrotado sem pular. Bora, de volta pro canil. E agora o Mago de Gelo. Nele eu decidi continuar com a descarga só pra ver se seria tranquilo. Essa primeira fase, ela é facinha. O pulo aqui também no começo, felizmente, não é necessário. Quando ele vira um gigante de neve, a bomba de fumaça se mostra também super forte de novo. Quando ele bate no chão e invoca essas espadas aí, sei lá, dá pra desviar com a bomba de fumaça ou andando, né, se você tiver uma movimentação cirúrgica. Quando ele vira uma bolota, dá pra atravessar com a bomba de fumaça também. É só você usar ela quando chegar bem pertinho. E o golpe da... Eu só andava pro ladinho pra desviar dos gelos e os picolé, ó, atravessa numa boa também com a bomba de fumaça. Essa segunda fase foi super fácil, mas aí... o gigante de neve, ele simplesmente saiu vazado e ficou por isso mesmo. Eu fiquei aqui, ó, largado. Tentei ir pros lados, tentei usar minhas cartas, atirar, mas nada ativava o chefão. Eu teria de encontrar um jeito de subir ali. E, putz, nossa, a solução foi óbvia. Eu refiz a luta, mas dessa vez eu guardei 5 cartas. Assim que ele ia vazar, eu usei o especial e consegui subir na plataforma. E felizmente o especial faz esse pulo automático. Automático, tá? É automático, eu não arrumei. E aí, ó, o chefão segue normal. Daqui, ó, foi só ficar na plataforma e... Nossa, eu desperdicei a minha chance. Enfim, apesar das primeiras fases serem fáceis, o ideal era chegar aqui no final com vida e com cartas, né? Desviar aqui em cima sem pular é meio contra-intuitivo, então eu morri algumas vezes de bobeira. Nessa última fase eu senti que a sorte, ela seria minha aliada, mas além disso, eu preferi trazer de volta o tiro vermelho. O tiro vermelho é um tiro muito bom. E assim que eu troquei, a minha sorte mudou. Eu fui pra última fase e eu fiquei aqui na direita, ó. Daqui foi só ficar, ó, correndo pro lado e caindo pra próxima plataforma pra desviar enquanto eu acertava o chefe com o tiro vermelho. Como eu vi que o próximo golpe seria o do olho, eu afastei um pouco, esperei, vim pra trás e atravessei o olho com a bomba de fumaça. Nossa, no limite. O último golpe foi a mesma coisa e pronto, tá aí, ó. Derreti o Mago de Gelo. Apesar da última fase ser chatinha, o Mago de Gelo foi tranquilinho também e mais um chefão sem pular. E antes de ir pro próximo, eu decidi passar rapidinho no chefão secreto só pra ver. E bom, facinho demais também, né? O raio era só atravessar com a bomba de fumaça e se o demônio enviasse a labareda de fogo, tá repreendido, meu Deus. Era só esperar ela alinhar com o raio e desviar com a bomba de fumaça. Ou então eu desviava logo dela antes, né? Aproveitava o tempo pra dar dano e é isso. Esse chefão eu fiz ele inteiro com um tiro certo e foi muito tranquilo também, facinho demais sem pular. E agora, o gigante da montanha. Na moral, olha isso. Aqui tem uns pilares que dá pra ficar em cima, mas se eu caio, aparecem os gnomos aqui do chão pra me dar dano. Então cair já era praticamente uma derrota. Além disso, depois de dar um pouco de dano, os pilares vão caindo, ou seja, mais difícil ainda. E ó, até dá pra ficar aqui no chão desviando com a bomba de fumaça e dando dano no chefe, mas é muito difícil. E quase sempre eu tomava dano. Aqui eu demorei um pouco pra me adaptar, porque, né, ainda ficam aparecendo gnomo pela fase e também tem os golpes do gigante. Essa primeira fase aqui foi complicada. Pro golpe onde ele abre a boca, eu tentava ir pra algum pilar alto pra desviar melhor, mas eu morri várias vezes tentando fazer isso. O jeito mais consistente que eu aprendi era ficar aqui na esquerda, ó, bem longe dele, e assim que essa... Mano, o que é isso? Alguém sabe falar o que é isso aí? Enfim, assim que esse bagulhinho aí chegava perto, eu usava a bomba de fumaça pra esquerda. Isso me fazia desviar e ainda me mantia aqui em cima dos pilares. Muito bom. Teve uma hora que eu tava muito inspirado e eu consegui desviar desse bagulho aí, ó, e ainda permaneci no mesmo pilar. Nossa, mas isso aí era muito raro de acontecer. O golpe dos gansos, eu só ficava atento com qual pilar ia subir e partia pra outro. Era tranquilo de desviar e o tiro certo ajudava a destruir os gnomos aí que aparecia pela fase. E o golpe do urso, ele era o melhor, porque ele me dava muito tempo pra encaixar mais dano. Mas nossa, foram muitas e muitas mortes até eu conseguir finalmente ir pra segunda fase. E olha, na real, ela foi bem facinha sem pular. Era só atravessar a bola com a bomba de fumaça. Pronto. Aqui eu tinha trocado de volta, né, pro tiro laranja, porque eu achei que, né, ia dar mais dano.
Então aqui ele me ajudou muito. Só que aí que começou o verdadeiro problema, a fase final. Aqui só tem 5 plataformas e se eu cair é dano na certa. O problema é que o chefão ele vai tirando uma a uma dessas plataformas. E olha só que maneiro, o único jeito de recuperar elas seria dando um parry com pulo, ou seja, sem chances. Como eu já sabia que ia tomar um dano, o jeito era tentar encaixar o máximo de tiro carregado possível. Mas como eu não tenho a calmaria do monge Dillian, o brasileiro que zerou o Cuphead só no machado, eu chegava nervoso na terceira fase e ou eu focava em desviar ou em acertar. Quase nunca os dois. Na minha melhor tentativa eu encaixei uns 3 tiros carregados e esse foi o dano. Eu insisti nessa estratégia por um bom tempo, mas eu lembrei que na speedrun os caras usam o tiro vermelho na fase final. E bom, eu decidi trocar. Na primeira fase eu fiquei só com o tiro certo, né? Resistindo, desviando, beleza, tudo tranquilo. Na segunda eu usei o tiro vermelho, porque dá pra ficar aqui um pouquinho embaixo deles, só ficar atento com o chão, desviando com a bomba de fumaça e tranquilo. E na última, assim que eu mirei pra cima, eu vi que o tiro vermelho não alcançava. Nossa, cara, sem pulo fica muito complicado. Então eu troquei pro tiro certo e foquei em desviar. Como eu tava focado dessa vez em desviar, eu tive, uau, a ideia genial de agachar. E aqui o dado passou reto e não me acertou. Eu fiquei nessa plataforma até o último segundo. E assim que eu tomei dano, eu aproveitei o tempo de invencibilidade e continuei atirando. Eu tava acreditando muito nesse meu dano. E bem pertinho antes de cair no ácido, eu usei o especial e troquei pro tiro vermelho. Nossa, eu mirei no chefe, juntei as duas mãos assim, ó, e comecei a rezar. Fiquei torcendo pra dar certo e... gigante derrotado sem usar o pulo. Sério, ainda bem que o Cuphead fica quicando automático nessa parte. E agora vamos pro Pitadinha, o chefão final. Aqui eu já sabia que eu estaria ferrado com o tiro vermelho, né? Esse chefão, ele quase não tem oportunidade pra dar dano de perto. Então eu voltei com o tiro laranja e fui pro duelo. A primeira fase do Pitadinha, ela tem uma cacetada de golpes. O morango é tranquilo, né? Ele vem do céu e dá pra se preparar bastante pra evitar tomar a morangada. O gelo, ele vem sempre no mesmo padrão, né? Subindo e descendo, super suave de desviar também. E quando necessário, era só atravessar com a bomba de fumaça. O biscoitinho era um pouco chato, né? Porque eu precisava destruir eles pra depois focar no chefão, mas ele é de boa de desviar sem pular também. Agora o limão, galera, que bagulho azedo. Você viu o que eu fiz, né? Salve, que aula! O limão, ele vem dos dois lados, fica um tempão na tela. É um saco, porque eu tinha que combinar direitinho o horário de desviar com a bomba de fumaça, enquanto evitava qualquer outro golpe que tivesse na tela. Sem falar do foguinho, né? Que ele fica enchendo o saco e a paciência a fase inteira. Essa primeira fase era mais um teste de resistência mesmo. Quando dava, eu usava o tiro carregado pra dar muito dano, mas no geral era melhor ficar com o tiro certo mesmo, né? Aqui na segunda fase, o conhecimento das speedruns de Cuphead me ajudou muito. Nessa fase vem 4 temperinhos te atrapalhar, mas a única forma de dar dano no Pitadinha é destruindo cada tempero pra eles voltarem de volta no chefe. Normalmente essa fase é um pouco chata, mas você sabia que basta um tiro carregado e um tiro fraco da descarga pra destruir um tempero? Pô, não sabia. Nossa, essa arma é forte demais aqui nessa segunda fase. Minha estratégia aqui era simples, eu tentava sempre aproveitar um tiro carregado pra destruir o mais rápido possível qualquer tempero que tivesse na frente. E outra coisa que eu fiz muito também foi ficar no lugar de um dos temperos que eu destruía pra atirar nos de cima. Claro que, né, em algumas vezes eu tomava dano pras folhas, pro espio ou até mesmo pro fogo que fica passeando. Mas essa segunda fase na real era bem simples com essa arma. Depois de destruir ele, tudo fica coberto por sal. Aparece a serra aqui embaixo e depois cai esse bicho dançando. Ele tem pouca vida, né, e dá pra ficar de longe com o tiro certo evitando ele. Mas aí vem a fase final, a última etapa, o que separa a gente de zerar na DLC de Cuphead sem pular. Eles estão deixando a gente sonhar. Aqui eu sabia que o tiro laranja seria muito útil, afinal, ele dá muito dano e essa parte final tem pouca vida. O problema é que não tem chão, e sem poder pular, só uma coisa vinha na minha mente. Eu vou cair. Não vai nada, velho. Que eu tenho que ter a precisão de um sniper pra acertar meus tiros e conseguir passar. Eu morri várias vezes, mas eu finalmente consegui chegar aqui na fase final com 3 de vida. Fiquei aqui no meio esperando o chão abrir e assim que ele abriu eu usei o especial pra ser lançado pro alto e aproveitar, né, o tempo pro chefe aparecer. Assim que eu pude, eu fui pra plataforma, segurei o tiro e dei o primeiro tiro carregado nele. Como eu ainda tava no finalzinho da minha invencibilidade, eu me joguei no buraco pra ser lançado de novo. Assim que eu carreguei, eu acertei mais um tiro carregado no coração. E nossa, aqui o desespero bateu. Eu tomei um dano pra ele, caí no buraco e fui lançado pro ar. Mas eu consegui carregar mais um tiro nesse meu tempo e acertei o terceiro tiro carregado no coração. Nossa, eu fiquei até o fim nessa plataforma, tomei mais um dano e fui lançado de novo. E aqui eu fui frio e calculista. Durante o tempo de invencibilidade, eu subi na plataforma, mirei certinho e acertei mais um tiro. E antes da minha invencibilidade acabar, eu me joguei de novo da plataforma, desci a próxima também desesperado pra usar os últimos frames de invencibilidade
habilidade e eu fui lançado pro alto de novo. E assim que eu vi que meu tiro carregou, eu mirei pra baixo e knockout! E assim eu zerei a DLC de Cuphead sem pular. E aí, curtiu? Dale então. Ó, e lembre-se, tá? Pra não perder o progresso no canal, faz o save manual.